eu vou apresentar meu projeto na matéria de coprojeto de hardware e software, um controlador neural para planta de segunda ordem, treinamento e implementação em FPGA. Um pouquinho mais desse sistema. Ah, Trata-se de um controlador que deve receber o erro entre entrada e saída e apresentar uma ação de controle que então é submetida a uma planta de segunda ordem e cujo objetivo é controlar a saída desse sistema. Bom, é esperado que a rede neural seja um controlador bem versátil para esse problema, consiga lidar sem problemas com qualquer situação de controle apresentada pela planta e lide muito bem com as não linearidades. Isso aqui é mais uma prova de conceito, uma vez que a gente sabe que há controladores mais simples, como o PID, são bem capazes de lidar com a planta de segunda ordem. Bom, esse controlador ele deve ser treinado para melhorar a resposta ao degrau. Ou seja, ele deve ser encontrada a melhor rede que apresente o menor tempo de subida, menor sobrepasso e menor erro em regime permanente. Aqui está o modelo dessa rede neural usada. É uma rede neural autorregressiva. Por regressiva, significa que ela vai observar não apenas o instante atual das variáveis de interesse, mas vai observar também instantes anteriores. Essa coisa de observar esses múltiplos instantes que são apresentados são chamados de regressores. E o alto, no termo autorregressivo, significa que parte desses regressores também é a saída desse sistema. A saída da própria rede neural é um dos regressores de interesse. Então, voltando aqui naquela a terminologia de fluxo de sinal da rede de controle, na entrada é apresentado o erro, aqui já está em tempo discreto. Esse erro ele é normalizado por uma faixa de sensibilidade do neurônio. Então esse sinal vem para um bloco de atraso. É um bloco que vai é, salvar instantes anteriores dessa variável de erro e submeter para a rede neural. Então tá aqui o erro atual, o erro no instante anterior é esse e por aí vai. Então, vários instantes são submetidos a uma rede neural. Agora, totalmente é um perceptron multicamada, do jeito que já foi visto em sala. E aí, essa saída do perceptron, ele é realimentada nesse bloco de atrasos, que vai, de novo, pegar os atrasos e mandar no perceptron. E também, a saída da rede neural é multiplicada por uma constante que vai ajustar essa ação agora na faixa de controle da planta de segunda ordem. Por que usar uma rede autorregressiva? Como ela está olhando não só o instante atual, mas vários instantes, ela é capaz de observar a, a trajetória dinâmica da variável. Isso, isso torna esse sistema físico dinâmico e então ele pode reagir melhor a qualquer demanda de controle que a planta demande. Foi selecionado para o treinamento otimização por enxame de partículas. Em um ambiente de simulação, várias redes neurais foram testadas usando uma, uma determinada série temporal de treinamento. E aí, eu observando se a saída e avaliando essa saída segundo uma função objetivo, que penaliza o sobrepasso, o tempo de subida, o erro em regime permanente, o algoritmo de enxame de partículas pôde selecionar a melhor rede neural observada em treinamento, que deve ser a rede que apresente a melhor resposta dinâmica. Aqui está a, a forma final desse controlador neural usado no projeto. No, cada uma dessas constantes foi observada por meio de algumas rodadas de tentativa e erro. No estágio de entrada, esse erro ele é amplificado. E aí foi escolhido o valor 32 porque
ele é de uma ordem de grandeza razoável para simplificação e também ele seria mais fácil de implementar. Seria uma multiplicação aqui seria feita direto no expoente do valor float. Aqui no bloco de atrasos foi decidido que de todos os instantes disponíveis, 7 instantes seriam dedicados à entrada de erro e um instante seria dedicado à entrada de ação, que é a saída da rede. Esse perceptron multicamada tem 8 neurônios de entrada, 4 neurônios na camada intermediária e 2 neurônios na camada de saída. Foi observado durante o treinamento que usar dois neurônios e subtrair o valor de um pelo outro e tomar isso como a ação normalizada seria mais eficiente para que o sinal, o sinal pudesse representar tanto os extremos de controle, quanto o valor nulo. E aí no estágio de saída, essa ação é multiplicada por 32 para se ajustar à faixa de operação da planta. Então, esse controlador que eu apresentei para vocês, ele foi traduzido ele foi descrito como um sistema digital. Eu vou trocar aqui a imagem para ficar mais visível. Cada estágio do cálculo foi separado em um estágio que funciona pulsadamente. Então, aqui, ó, um novo valor de erro é submetido na rede junto com um start pulsado. Então, o multiplicador faz o seu cálculo e gera um RED também pulsado, que vai para o bloco de atrasos, que é basicamente um registrador de deslocamento, que depois do deslocamento ele também gera um RED pulsado, que ativa a rede neural. A rede neural que gasta mais tempo nesse circuito inteiro. E aí ele gera um RED no somador que usa a API de soma em pontos flutuantes que foi apresentado em sala. E aí de novo vai para um estágio de multiplicação, que gera a saída da rede e um RED pulsado. Para testar esse controlador neural, foi criado um bloco maior que apresenta valores por meio de uma memória a uma taxa de amostragem. Para gerar essa taxa de amostragem foi usado um divisor de clock e aí foi adicionado um bloco que conta os endereços de memória e um bloco que cria start a cada borda de subida do, do divisor de clock. Também tem um while core para visualização e operação. E na saída do controlador neural tem um bloco que segura esse RED pulsado até a nova, até a nova borda de subida do clock de amostragem. Aqui os gráficos de treino e validação da rede neural, que na esquerda o treino, em azul tem a referência do sinal, em laranja tem a saída controlada. A saída controlada segue a referência na medida do possível, com alguns sobrepassos. Aqui na direita, as séries temporais de validação. Foi testado alguns outros tipos de curvas para verificar como esse controlador reagiria a curvas não lineares. Aqui um zoom na série de validação, num trecho com uma resposta integral. Foi, foi observado que para o degrau de amplitude 1, a resposta ela oscila um pouco. Esse controlador apresentou esse comportamento não linear. E o erro em regime permanente foi de 0,6%, aqui é por cento, com um sobressalto de 0,8% e um tempo de subida de 0,045 segundos. Quando o degrau era de amplitude 5,
esses valores se modificaram um pouco, mais uma evidência da não linearidade do controlador, com um erro em regime permanente de 0,5%, um sobressalto de 1% e um tempo de subida de 0,0061%. Aqui, olha, numa test bench tem os sinais de controle no tempo. Dá para ver que aqui, aqui é o clock de processamento, os 100 MHz da FPGA. Aqui muito mais lento o clock de amostragem. E aí dá para ver que a cada novo instante de amostragem, um novo endereço é submetido lá à memória. E aí uma nova entrada é submetida ao controlador neural, que depois de alguns segundos calcula essa saída. Dá para ver aqui no red sample que ele fica em valor lógico baixo por algum tempo. Esse é o tempo de cálculo, que é relativamente pequeno com relação ao, ao tempo de amostragem. Aqui um zoom nesse tempo de cálculo, mostrando os sinais de start ready. Quando dá uma borda de subida no clock de amostragem, tem um sinal que dá um start na memória. Dois instantes de relógio depois, a memória já submete o valor. Então dá um start no estágio de ganho, no estágio de atraso, na rede neural. E aí esse gap aqui é o tempo de cálculo da rede neural, que é de mais ou menos 210 nanosegundos. E aí depois dá um start no bloco de subtração, no bloco de ganho. E aí finalmente o cálculo é terminado. O tempo total é de 350 nanosegundos. Aqui está o resultado da saída calculada em hardware contra software. A saída implementada na FPGA, ela, ela concordou com a saída calculada em MATLAB na maior parte dos pontos, tem 128 pontos aqui, com exceção de 7. Eu não entendi ainda por que em alguns pontos houve essa divergência. Eu preciso um pouco mais de investigação. E aqui os resultados de ocupação do circuito. Eu coloquei em vermelho e nesse tom mais rosa a rede neural. Em vermelho tem os neurônios de 8 portas e em rosa os neurônios de 4 portas. Dá pra ver que a rede neural é o que ocupa mais espaço aí na FPGA e mesmo assim todo o conjunto quase não ocupa uma ilha de clock inteira, então significa que tem espaço para colocar um sistema ainda mais complexo. Aqui mais detalhes da utilização. Por exemplo, em lookup tables, esse sistema usou 20% delas. E nos outros ainda tinha mais espaço para ser usado, bem mais espaço. Aqui o relatório de potência. Esse sistema gasta, na verdade, 106 miliwatts ao todo. E aqui o reporte de timing. Não houve nenhum problema de timing para setup e hold. Bom, conclusão, esse controlador neural funcionou muito bem para planta de segunda ordem. E ele pode ser expandido para uma coisa mais complexa. A implementação em hardware pode gerar resultados bem mais rápido que a taxa de amostragem, não teve nenhum problema desse tipo. E o controlador em hardware gerou um resultado semelhante à sua contraparte em software, exceto por alguns pontos. Uma investigação sobre por que isso aconteceu é necessária. E esses resultados eles podem ser expandidos para plantas mais complexas. E também seria interessante ver como isso funcionaria numa comunicação em tempo real. Pronto, chegamos ao fim. Obrigado pela atenção.